Olá, queridos, graça e paz. Bom que vocês estão aí. É um prazer tê-los conosco. Estamos começando nossa união de famílias, nossa união de casais. Que bom que vocês estão presentes. É um imenso prazer tê-los conosco. Boa tarde. E agora vamos começar de fato aí a nossa união. Prometeram o alemão. Cadê ele? Parece até o caricato aqui, um indígena, em vez de ser alemão. Mas de fato, dentro das minhas ramificações familiares, também tenho alemão, mas também indígena. Pois é. Fisicamente, quando você olha, é mais fácil você ver um indígena, alguém que tem semelhança ao índio. Quando eu era garotinho, menininho, se me colocasse aí numa tribo, era muito fácil aí de ser confundido com uns dos índios, cabelo lisinho, tudo. Mas também tem essa origem, de fato, da família alemã. Então, bom, é comum dos brasileiros, essa miscigenação, e é algo também bonito de ver, em relação à forma de Deus trabalhar, da diversidade das etnias. Com certeza tem tudo a ver com o amor de Deus também, em relação ao alcance que tem de todas as nações. Então, não sou alemão, mas tenho parentesco. Indígena, alemão, dentre outros, como todos aí têm. Pessoas que vieram de outras nacionalidades e convergiram aqui para o Brasil, o nosso país maravilhoso, essa terra linda, mas sim, que passa por dificuldades, com problemas, como todas as outras nações. Dada a explicação, está aí o meio alemão, meio indígena e dentre outras etnias que provavelmente possa vir a ter. Mas, com certeza, nosso país é muito amplo, muito bonito e foi feito através daqueles que já estavam aqui, os índios, outros que vieram, às vezes de forma forçada, escravizada, alguns que saíram por conta de guerras, outros que vieram para trabalhar, para ganhar a vida, para cuidar da família, mas que estão aqui, que amam essa terra e querem com certeza que ela venha a progredir e a melhorar. E com isso, sem dúvida, temos que ter famílias fortes, famílias unidas, famílias que estão juntinhas com o Senhor. E nisso estamos aqui para falar do nosso tema. Vivendo em família de acordo com as prioridades bíblicas. Então, nosso tema, vivendo em família de acordo com as prioridades bíblicas. E nosso texto base, temos também nosso texto base, e vamos ao texto em Mateus 6, 33, 34, que diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal, ou seu próprio mal. Qual é o modelo familiar ideal e adequado e proposto para uma época onde tudo se tornou descartável, onde a insegurança e a correria nos deixam cada vez mais vulneráveis, física e psicologicamente? Qual deve ser o modelo familiar específico para nós que vivenciamos um tempo de tanta falta de ética, moral e dos valores que afirmam a importância dos relacionamentos humanos? Nos últimos anos, têm se intensificado as ofensivas contra o modelo familiar, conhecido como família tradicional. Essa tem sido bombardeada pela transformação promovida e determinada pela pós-modernidade, sob a qual não existe mais modelos a serem seguidos.
Não existe mais paradigmas para nada. Hoje em dia, cada pessoa faz o que quer, onde quer e com quem quiser. Os valores mais tradicionais da família foram deixados de lado. E agora, família é qualquer ajuntamento entre algumas pessoas, não necessariamente de gênero oposto, para viver a dois, pois o importante é saciar a vontade, o importante é o meu eu, é ser feliz. Mas temos e precisamos resgatar os valores da família cristã, que só é possível revendo os princípios bíblicos fundamentais para a família em todas as esferas da sociedade. Nesses tempos líquidos que nada é feito para durar, como bem disse Bauman, em que os meios de comunicação e as mídias sociais bombardeiam o fundamento familiar sólido, fundamentados pelo pensamento judaico-cristão e sobre o qual toda a civilização ocidental construiu seus valores, seus princípios, suas leis. Onde fica a família cristã em meio a todo esse bombardeio? E no afã de nos prepararmos, existe um problema central, que é estabelecer prioridades. Quais têm sido suas prioridades? Quais têm sido minha prioridade? Mas não é simplesmente ter prioridades, mas é estabelecer prioridades que se coadunem com a Bíblia, com a palavra de Deus. Essas são nossas prioridades e devemos ajustar a nossa vida de acordo com as prioridades que o Senhor nos ensina. Vamos destacar a vida de Abraão e Sara. Este casal mostrou algumas excelentes características, raramente vistas nos nossos dias. Abraão e Sara deram exemplo de verdadeira fidelidade a Deus, apesar de suas fraquezas humanas. E Deus trabalhou com eles, transformando-os em um bom modelo de família que tem ecoado. Apesar de algumas deficiências como marido e pai, a obediência, a fé, a hospitalidade, a intercessão efetiva de Abraão foram exemplares. Vamos destacar o texto de Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19. Se você tiver aí, você pode também abrir na sua Bíblia. Eu vou colocar, vou projetar para a gente poder visualizar juntos. Gênesis 18, 19. Diz assim: o texto diz assim: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Gênesis 18, 19. E também no texto de Tiago 2, 23, já no Novo Testamento: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão era humano, suscetível à fraqueza da carne, mas acima disso, ele demonstrou um caráter justo e lutou para colocar Deus em primeiro lugar em sua vida e na sua família, e vindo a ser chamado amigo de Deus, como lemos em Tiago 2,23, e também pai dos fiéis, como fala em Romanos, tentar. Quando Deus disse a Abraão que ele teria filhos, Sara o levou a tentar apressar as coisas, né? Através de uma mãe substituta, né? Mãe de aluguel, vamos aqui, né? Tem Agar, minha serva. Então, isso trouxe algumas consequências e problemas que perduram até hoje. Alguns dizem que Sara levou Abraão ao erro, porém Abraão foi o responsável por ter se concretizado tal pedido. Caberia ele dizer: não, não, esposa, Deus nos prometeu e vamos aguardar, vamos ficar ainda aguardando. Como ele não faz isso, mais à frente vão resultar em ciúmes e num comportamento áspero de Sara.
Você pode ver isto lá em Gênesis 15. Depois, quando Deus disse a Abraão que Sara lhe daria um filho, a princípio, ela riu disso por causa da sua idade avançada, como está em Gênesis 18, 15, que diz assim: Então disse o Senhor, voltarei na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda. Sara estava lá com o ouvido. Quem nunca fez isso, hein? Deixa eu dar uma levantadinha aqui no ouvido, escutar. Então, é isso que o texto diz. Mas provavelmente ela estava curiosa, né? Por conta dos visitantes. Tinha 3 homens que estavam visitando, falando com Abraão. Estava provavelmente curiosa com isso também. E Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu disso? Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Como nossa falta de fé ofende a Deus, queridos. Ofende ao Senhor. Que pergunta Deus faz no versículo 14? Existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Esta é a pergunta. Que nós possamos viver nossas vidas como aqueles que sabem que não há nada difícil demais para o Senhor. Perceba que na repreensão do Senhor, que está no verso 14, depois você lê lá na sua Bíblia, ele simplesmente repete sua promessa, que a palavra de Deus seja sempre suficiente para nós. Mas esse episódio, no entanto, foi através da fé que Sara tornou-se fértil novamente e teve um filho. Em Hebreus 11, de 11 a 12, está lá: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Sara se tornou um modelo de beleza interior ao demonstrar um raro espírito de gentileza e submissão devotada ao seu marido, como diz lá em 1 Pedro 3, 7. E juntos, ela e Abraão criaram Isaque, um filho leal e obediente. E diz assim no texto: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o qual é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Delas vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida
as suas orações. Olha, essas qualidades de caráter e vida familiar transcendem o tempo, o lugar, a cultura, e o que vemos na vida familiar de Abraão e Sara também nos ensina como viver em família priorizando a palavra de Deus. Deus, por meio da sua sabedoria e amor, instituiu a unidade familiar. Ele é o autor do modelo familiar perfeito. Ele criou o primeiro homem, a primeira mulher, uniu-os como um só, em uma só carne, e exortou-os a serem frutíferos, floríferos, ou seja, a terem filhos, como podemos ver em Gênesis 1, 27, 28 e lá também em Gênesis 2, 23, 24. É claro que nem todos os casais são capazes de ter filhos, o que pode envolver também questões biológicas, e Deus entende isso. Há, no entanto, muitas bênçãos e muito a ganhar e aprender no relacionamento matrimonial, que retrata uma realidade espiritual mais elevada, pois ambos serão uma só carne. E voltando à história de Abraão e Sara, que na verdade a história de Abraão é a história de Abraão e Sara. Podemos destacar aquele dito popular: ao lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Ao lado, tá? Ao lado. Não é nas costas, não é tentando empurrar para ver se pega no tranco, né? É ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. Abraão e Sara acreditaram juntos na promessa de uma terra e na idade avançada de ter um filho, e obedeceram. Sim, é verdade. Algumas vezes Abraão errou, em outras vezes foi Sara que errou, mas sempre estiveram juntos. Ninguém disse: não dá mais, eu vou embora. Não dá mais. Isto é imperdoável. Não, eu vou lá para a casa da mamãe. Não, eu vou lá para a casa do papai. Não, nenhum dos dois falaram isso. Existiram juntos e obedeceram ao Senhor. Em Provérbios 18, 22, bem diz a palavra de Deus, que diz assim: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. E no nosso cotidiano, como têm sido nossas prioridades? Como você tem organizado as suas prioridades? Como você tem colocado aí? Number one. Qual é a sua prioridade número 1? Você tem alguma prioridade que você coloca como principal? Temos que ter. Para nós que somos cristãos, ou seja, pequenos Cristo, a resposta deve ser Deus. Deus é nossa prioridade número 1. Sim, é verdade. Existe uma série de outras prioridades, dentre as quais, dependendo de qual momento nós estarmos na nossa vida, vão ter outras prioridades. Mas Deus deve ser nossa prioridade número 1. Isso Abraão fez. Isso Sara fez. Erraram, mas priorizaram a Deus e eles corrigiram a sua rota. Jesus nos desafia a mudar nossas prioridades. Normalmente as pessoas colocam como primeira prioridade comida, trabalho, o dinheiro, roupa, carro, carreira, hobbies, pets também, hoje já entra, né? Pets, família, vai vindo, né? E às vezes a família tá a reboque, né? Tá lá atrás.
Mas existe algo que é mais importante que todas as demais coisas: o reino de Deus. E aí, a partir do reino de Deus, priorizando o Senhor, as demais coisas vão ser associadas. O rei é a figura central de qualquer reino. Da mesma forma, o reino de Deus é onde Deus está no centro. Onde que Deus está na sua família? É no centro. Nosso trabalho é buscar o reino de Deus. Isso significa buscar fazer de Deus o centro de nossa vida, o centro do nosso mundo, Em vez de focarmos em nós, devemos focar primeiro em Deus. Se Ele é o nosso rei, Ele é quem deve comandar nossa vida. Nosso trabalho principal deve ser procurar o que é a vontade de Deus para nossa vida e família. E é claro, queridos, se Deus está em primeiro lugar, família vai seguir a sequência. Agora, se Deus não é primeiro lugar, esquece. Família vai estar lá atrás, a reboque. Vai ficar vindo quando der tempo, se der tempo. E às vezes a gente vai trocar por outra justificativa, como dar presentes, que é importante, é legal, é bom também receber presente, mas não substitui a presença. Então, Deus, família. Você tem que ordenar as demais, de acordo com os princípios que temos. Você é cristão, então você sabe também da importância de estar com Deus como primeiro, família. Temos tantas outras coisas. Igreja, trabalho, família está relacionado com todas estas. Mas, principal, Deus. Deus tem que estar acima de todas para estas, de fato, serem ordenadas da forma correta. E caminhando para o final, casamento ou namoro nenhum vai dar certo quando a prioridade for amigos ou bagunça. Amigos, talvez, né, se for amigos em comum, legal. Mas eu falo daqueles amigos que, às vezes, você abre mão totalmente do tempo que você poderia ter com a sua esposa para ficar com os amigos, né? Ou com a namorada, né? E com o tempo que você poderia ter com seu esposo, também mesma coisa, ficar com as amigas, né? De uma maneira geral. Então pense nisso. E para vocês que ainda estão namorando, também eu falo no sentido de falta de ordem em relação à bagunça, né? Confusão nos papéis e a desorganização que pode acontecer aí no namoro, no casamento. Mas para você que está namorando ainda, pense nisso, porque há necessidade de você sempre ter a visão de namoro com a perspectiva de casamento. Como a gente sempre falava lá na juventude, o tempo que eu e minha esposa passamos juntos, tempo bem longo com a juventude, a gente sempre ressaltava isso. Né? Namoro, quer namorar? Legal, mas com a perspectiva de casamento. Pense, planeje e você tenha realmente em mente que é para casar. Não é para, vou dar uma saída, né, rolezinho. Não, é só ficar. Nada disso, tá ok? Então, pensando nesse sentido, temos que ter como prioridade também nosso cônjuge, nossa família. É a principal ali, tá? Como família. E talvez você pode falar, eu não tenho tempo, muito corrido. Bom, tem questões que às vezes é pontuais. Agora você está abrindo mão de um tempo a mais porque está estudando, está fazendo curso. Isso é compreensivo, né? Mas é algo limitado, um tempo e espaço ali determinado. Agora, nunca tem tempo, aí realmente é uma questão a avaliar, né? Tem que rever os conceitos familiares. E para finalizar, deixando um slide para pensar, um último slide. Quem sabe, não é falta de tempo, é falta de
prioridade. Se não existe comprometimento, o tempo sempre será uma desculpa. Então pense nisso. Organize, reorganize, veja suas prioridades. Vê se Deus realmente é a prioridade número 1. Se o reino de Deus está sendo essa prioridade. E aí você vai ver se a família está ali e as demais prioridades que devem compor uma prioridade cristã, né? Alguém que realmente é crente em Jesus Cristo, que busca ter Deus sobre todas as coisas, que está com a sua família unida, que está presente, que fala diretamente para os seus filhos, direciona ele no caminho do Senhor, mas mais do que isso, caminha com ele, dá exemplo. É isso. Então, estamos finalizando. É um prazer enorme esse tempo que você dedicou para mim, para você estar conosco aí nesse período. Muito obrigado pelo seu tempo. E quero também agradecer ao Gilberto, né, pelo convite. Deus abençoe. Você tem uma semana extraordinária na presença de Deus. Que o Eterno te abençoe imensamente. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.